Fala galera, tá no ar o nosso IlhaCast. Estamos chegando aqui na nossa casinha muito especial, que já recebeu muita gente boa e que hoje, mais uma vez, recebe gente especial, gente que faz o Esporte Clube do Recife e gente que cuida com muito carinho do futebol feminino. Meu parceiro Geraldo tá comigo hoje para tirar onda aqui e entrevistar essa dupla que tá no futebol feminino e dando o que falar. Geraldo, apresenta a dupla, se apresenta também, que você está estreando o nosso IlhaCast. O IlhaCast, eu digo que é a casa do torcedor do esporte. E quem vem para cá acaba tendo um pouquinho dessa casa também. Então, a casa hoje é de vocês também. Fechado. Satisfação estar aqui contigo, Kel. A gente tem uma parceria aí de longos anos, mas a primeira vez aqui no IlhaCast, você marca presença sempre, né? Então, a satisfação muito grande estar com você aqui, tá no IlhaCast e para falar de futebol feminino, né? Acho que futebol feminino é algo que nacionalmente passou a estar ainda mais em evidência por conta da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Não tem jeito, mas eu acho que é um trabalho aí que o esporte vem fazendo há uns anos, que independe da Copa do Mundo, independe de holofote. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui com dois especialistas, né? A professora Macarena, chegou há pouco tempo no clube, mas já vem fazendo um grande trabalho. E o Alessandro também, que chegou nesse ano, tem uns meses a mais e vem fazendo também um excelente trabalho aí de extracampo, de estruturação e uma profissionalização ainda maior do futebol feminino do esporte. Começar por ela. Você estava dizendo, profe, né? Isso. Então, com todo o respeito do mundo, Macarena, seja bem-vinda ao nosso IlhaCast. Me diga quais são as suas impressões do Recife, do esporte. Como é que você está se sentindo aqui? Muito boa noite, obrigada pelo convite e, na verdade, eu estou muito feliz, muito contente de ter voltado a Pernambuco. Faz 10 anos que eu trabalhei aqui em Pernambuco e eu fui muito feliz. E eu costumo falar que a gente volta onde a gente foi feliz, né? E eu fui muito feliz nesse estado e estou muito agradecida do Alê, da Nira, que a gente conseguiu fazer essa parceria, me trouxer para cá, para comandar o time dentro de campo, né? Então, muito feliz de estar em Pernambuco, em Recife e no esporte. Tem uma música, Macarena, que diz assim: foi a saudade que me trouxe pelo braço. Então é mais ou menos isso, o seu caso também, com certeza. Com certeza. A saudade de Recife trouxe a chilena pelo braço de volta. Alessandro, seja bem-vindo, aqui é a sua casa. O Alessandro estava de olho aqui na nossa decoração da nossa casa, na decoração do IlhaCast, e ele quer com certeza levar algo daqui, né, Alessandro, para compor lá com certeza a sua casa. Deve ter um espaço especial e você quer colocar algo do esporte para marcar a sua decoração também, né, Alessandro? Seja bem-vindo. Obrigado, seria importante, né? Tem muita coisa interessante aqui. E, bom, prazer estar aqui, agradeço desde já o convite e fico à disposição aí. Macarena, fala um pouquinho pra gente como é que tá esse trabalho, como é que você chegou para enfrentar esse desafio. Você que já conhecia Pernambuco, já conhecia também o esporte, né? Você já havia trabalhado aqui no estado, mas como foi vestir agora as cores do esporte? Como é que você está se sentindo aqui? Eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo muito feliz de estar aqui, de poder chegar num clube onde tem todas as condições, né, para poder trabalhar bem. Chegar de manhã, tomar café da manhã, chegar na sala, ter um lugar onde trabalhar, ter um lugar onde eu poder analisar os jogos, compartilhar com a comissão técnica, ter um lugar do futebol feminino, né, um CT com as condições para a gente treinar. Uma comissão multidisciplinar, nosso diretor, nossa coordenadora, nossa supervisora. Então estou muito contente e muito tranquila trabalhando. Isso é muito bom. Cheguei num elenco montado, né? Não foi desde o início, né, que para montar um elenco. Cheguei com o elenco montado, com o elenco um pouco baqueado, né, pelas situações que aconteceram no primeiro semestre. Então estamos fazendo junto com Mônica, né, que é minha auxiliar técnica, que veio junto comigo, e com a comissão, que tem tido algumas mudanças, um trabalho muito interessante, muito lindo também e gratificante com essas atletas, né, de acreditarem, de voltar a acreditar, de ter confiança. Acredito que isso é o mais importante hoje, elas confiarem nelas e na gente. Falando sobre esse início de trabalho, né, como você falou, o primeiro semestre acabou não sendo
não sendo o ideal pelo esporte. Então eu queria saber quando você chegou, como é que você priorizou esse trabalho, ou qual foi a primeira parte que você decidiu focar, na parte tática, anímica, acho que a recuperação da confiança das atletas também, né? Porque da sua chegada até aqui o esporte fez dois jogos difíceis, Copa do Brasil, um torneio de elite com todos os times do país. Então como é que foi esse trabalho para 2 vitórias, 2 classificações, digamos assim, essa virada de chave que o esporte deu sob seu comando? Como é que você trabalhou para que isso acontecesse? O primeiro foi entregar força para elas, né? Começar um pouco pela cabeça, a parte psicológica, né? Que é um aspecto fundamental do futebol, delas acreditarem nelas mesmas. Não é só acreditar no trabalho, né? Sino que acreditarem nelas, primeiro eu pessoa, né? E acreditarem nas companheiras, e acreditarem no clube, acreditarem no trabalho, né? Isso acho que foi muito importante no início, as primeiras semanas, fazer algumas dinâmicas. Eu gosto muito de trabalhar, a gente tem uma psicóloga, mas eu gosto muito de fazer esse trabalho de coaching. Faço muitas dinâmicas nos clubes onde eu estou, para conhecê-las um pouco e poder sugar o melhor que elas tenham, né? Aí fomos fazendo análises dos jogos, fomos fazendo análises de treinos, fomos inserindo aos poucos algumas situações para elas começar a se ver, se olhar e começar a ganhar confiança, né? Ô Alessandro, fala também pra gente como é que você, na função de diretor executivo, viu esse trabalho acontecendo, como é que você está enxergando essas mudanças nesse futebol feminino do esporte? Acho que a gente vive um ano muito importante, assim, né, para a afirmação do clube nesse cenário de futebol feminino. Foi uma volta à elite, digamos assim, né? Graças a um trabalho de muita força realizado por Nira, pelo pessoal que estava no clube já. E a gente chegou aqui com uma missão já há pouco mais de 6 meses, né? Com uma missão de tentar ajudar no processo de profissionalização do departamento. E, enfim, acho que a gente tem conseguido evoluir em vários aspectos. Acho que essa nova comissão técnica é um desses aspectos, sem nenhum demérito a quem estava aqui, a Regi, que a gente gosta muito e tem um papel importante nessa volta, né, à elite. Infelizmente a gente não conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro. Um elenco jovem, né, em larga escala, assim, a gente tem muitas jogadoras jovens, né? A média de idade talvez não seja tão baixa, porque a gente tem algumas jogadoras mais veteranas, mas a quantidade de jogadoras jovens então esse aspecto mental ele é importante, e os resultados que não vieram no início acho que acabaram pesando nesse desempenho. Apesar disso, eu acho que a gente conseguiu revelar mesmo assim algumas atletas, né? Eu podia citar o caso de Maria Clara, que tem 16 anos, acabou meio que acidentalmente sendo titular da zaga, porque a gente perdeu nossa zagueira mais experiente na primeira rodada, capitã do time e tal. E Maria Clara jogou, e aí aos 16 anos ela foi convocada para a seleção sub-20, né? A gente tem muitas jogadoras que, e eu fico feliz elas não conseguem compreender, né, talvez, mas como eu já vi muita coisa, eu às vezes olho para algumas atletas nossas e penso em algumas atletas que eu já trabalhei, sabe? E que hoje estão em seleção brasileira, estão jogando no exterior e etc. E que quando eu conheci tinham um estágio muito semelhante, assim, ainda não sabiam quem eram, né? Isso é importante, mas é difícil você plantar isso, ela precisa viver, a vida precisa ser vivida, né? Mas eu fico feliz de saber que muitas dessas meninas têm um futuro brilhante pela frente, e a gente poder fazer parte disso de alguma maneira é algo gratificante, assim. Ô Alessandro, na última semana o Sport lançou o projeto do seu novo CT. E quando o clube lança um projeto como esse, ele mostra que ele está pensando no clube como um todo, né? Ele mostra que se ele evolui um pouco mais no profissional, futebol feminino, categoria de base, todo mundo consegue dar um passinho acima também nessa evolução como clube. Queria falar com vocês dois sobre estrutura.
Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão vivenciando? A Macarena, já quando abriu, já falou, né? A gente chega, tem lugar para ver os jogos, tem lugar para fazer tudo. Então, como é que tá essa questão da estrutura nessa tua vivência de 6 meses, um pouquinho mais, né? De clube também? Era até, só interrompendo antes do Alessandro responder, como o próprio Alessandro falou, né? Chegou no clube para otimizar ainda mais um processo de estruturação e profissionalização que já vinha em curso. Eu acho que com o Alessandro, esse alavanque aconteceu de fato, né? E aí acho que dá para falar de reforma estrutural, ampliação de alojamento, de equipamento. Queria que tu pontuasse cada uma dessas questões que acho que o esporte veio crescendo esse ano, e acho que esse extracampo dá todo o suporte para, como a Macarena falou, para as 4 linhas poderem funcionar. Por partes, assim, né? Pensando na questão, nós temos conseguido utilizar mais o CT, né? Isso é importante para nós. Eu, inclusive, num dos treinos que a gente andou fazendo, acho que é questão de 2 semanas, encontrei no CT o presidente Yuri, que me falou da expansão, da ampliação, né? O fato do clube ter adquirido uma área. Isso vai produzir um efeito muito positivo na instituição como um todo, sabe? Porque estrutura é tudo, né? E assim, já existe uma estrutura de CT muito boa, né? Em comparação a nossos pares no Brasil. E agora você praticamente dobrando a capacidade, e a gente tendo um lugar meio exclusivo assim, né, para o futebol masculino profissional, e o atual CT podendo ser utilizado pela base masculina, pela base feminina, pelo feminino, é algo que vai produzir efeitos muito interessantes. E cara, claro que assim, a gente, como o Geraldo mencionou, visa cada vez mais estruturar e profissionalizar as coisas. E é preciso saber que isso é um processo, né? A gente precisa compreender a realidade e a partir dessa realidade começar a caminhar, né? E às vezes os passos não são do tamanho que a gente gostaria naquele momento, mas é importante que eles sejam para frente. Eu acho que tem sido, né? O que a gente conseguiu aqui de perceber de evolução em termos de refeitório, alojamento, fisioterapia, departamento médico, com a contratação de mais médicos, sabe? Eu acho que o esporte é um clube muito preocupado com essa questão da evolução da estrutura, e isso eu acho interessante, sabe? Importante, positivo, porque é isso mesmo, né? Você não consegue fazer futebol de outro jeito, não dá para começar pelo fim, né? Então quando você investe em estrutura, você está começando do começo, está começando do alicerce. E fiquei muito bem impressionado quando cheguei aqui, e continuo na relação com os meus pares, assim, de outros departamentos, outros executivos do clube. Eu vejo muita gente de alto nível, assim, sabe? Então eu tenho certeza que isso vai resultar em boas coisas daqui para frente, né? Nem sempre vem na hora que a gente quer, né? Nem sempre a bola entra na hora que a gente gostaria, mas vai acontecer, porque a gente colhe o que planta, não tem outro jeito, né? Macarena, você já havia passado em Pernambuco, passou no Vitória e chegou no Sport. Como é que você vê toda essa questão de estrutura? Como é que você vê o local que você trabalha hoje? Como é que as coisas estão andando lá no feminino? Eu vejo bem. Eu cheguei já a gente treinando, né, no CT, indo para o CT. Com certeza a gente tem a estrutura básica e necessária para poder trabalhar. Como eu falei, tem uma sala onde eu posso fazer reuniões diárias com a comissão técnica, tem uma sala de fisioterapia, tem uma sala de musculação que precisa ser com certeza melhorada, mas a gente tem o espaço, o ônibus para poder viajar para o CT, temos o campo para poder treinar, então o refeitório, o café da manhã, o almoço, então a gente tem as condições para poder fazer um bom desempenho laboral. Isso é muito importante, né? Não esquecer nós e as atletas, né, que isso aqui é um trabalho, que nós estamos trabalhando todos os dias e precisamos das condições mínimas básicas para poder nos desempenhar da melhor forma possível, e acredito que a gente está conseguindo fazer. Antes, Geraldo, antes de entrar mais no futebol mesmo, eu acho que quem está acompanhando o nosso IlhaCast até agora fica um pouco curioso para saber mais sobre Macarena.
onde Macarena nasceu, por que Macarena cresceu, onde cresceu e veio para o Brasil depois. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, Macarena. De onde é que você vem, de que região do Chile, se você veio do frio e curtiu logo o calor aqui no Brasil, como é que foi isso? De onde vem a Macarena? Bom, eu sou de Santiago do Chile, nascida e criada na capital do Chile, Santiago. Toda a minha vida cresci com futebol de perto, não joguei profissionalmente porque na minha época era muito difícil, né? Acompanhei meu irmão que jogou na base no Chile, em alguns times. E quando eu fui descobrir o futebol para jogar mais adulta, já entrei na faculdade para me formar como treinadora de futebol. Sim. Então me formei como treinadora. Foram 4 anos, né? No Chile tem uma faculdade específica para treinadores de futebol. Você, se não jogou, estuda 4 anos, todos os dias. Se for jogador ou jogador profissional, são 3 anos, toda segunda-feira, o dia inteiro, das 8 às 8. Fui me profissionalizando depois, sou diretora de futebol também, sou preparadora física, tenho alguns cursos, algumas licenças que tenho feito, e vim para o Brasil no ano da Copa. No ano da Copa foi 2014. Em 2012 fiz um estágio no Fluminense masculino. Era Abel Braga o treinador na época. Tinha um time muito bom, tava Deco. Foi campeão brasileiro esse time, não foi? Foi campeão carioca esse ano. Não sei se foi brasileiro, não me lembro. Em 2012. Com Conca, né? Era Conca, aquele Fred, time Deco. Conca, Fred, Deco, Diguinho. Eu botava no Cartola Conca todo. Nossa, um timaço. E eu me apaixonei pelo Rio. E aí eu tenho que morar aqui na Copa do Mundo. E vim embora em janeiro com minha mala. E um sonho. Falei, bom, eu fico até final da Copa, senão eu volto. Aprendi o português, né, o carioquês. E meu primeiro emprego saiu depois, logo da Copa. Eu comecei a trabalhar em um time de 3ª divisão do Campeonato Carioca. Qual foi o time, Macarena? Duque Caxiense. Não o Duque de Caxias, Duque Caxiense. E trabalhava como treinadora do Sub-15. E aí comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas, e aí fui conhecendo gente, né? E vim para Pernambuco em 2016. Fiquei no Rio 1 ano e pouco, aí vim para Pernambuco em 2016 para o Vitória das Tabocas. E aí fui fazendo minha carreira um pouco no Nordeste. Depois fui para o Central de Caruaru, Sim. Fui para o Sete de Garanhuns, depois fui para Alagoas, fui para Bahia, fui para o Corinthians em São Paulo. Aí fui viajando um pouco pelo Brasil. Não, né, Macarena? Bastante. Né? Fui viajando um pouquinho, foram 5 estados, quase 9 anos. Depois voltei para o Chile, para o frio. Fiquei 9 anos sem ir para o frio. E onde é que entra o Cuiabá? Vou para o Chile, fico 3 anos lá, trabalhando em 2 clubes. Um como treinadora 2 anos e outro como diretora 1 ano. Quais foram os clubes lá? Audax Italiano e Cobresal. Sim. Os 2 da 1ª divisão. E eu recebo o convite para ir para o misto de Cuiabá esse ano como auxiliar técnica da Daniela Alves. E voltei para o Brasil 15 de janeiro de 2025. E aí fiquei lá um tempo e depois decidi sair do clube e recebi o convite do Alessandro aí para começar as entrevistas. E agora estamos aqui de volta. Você levantou a bola, aí eu vou cortar pro Alessandro agora. Alessandro, como é que foi capitanear esse processo aí de procurar quem seria a pessoa que assumiria o comando técnico do futebol e como é que você chegou na Macarena, que também é assim como tem alguns jogadores que são grandes andarilhos de futebol, a Macarena também andou bastante, conheceu Caruaru, conheceu Vitória de Santo Antão, conheceu Garanhuns. Garanhuns tem um friozinho gostoso. É bom, né? A noite dá uma esfriada. Caruaru esfria também à noite também. Eu morei em Caruaru também. Linda cidade. Morei 10 anos em Caruaru. Mas, Alessandro, diga aí como é que foi para encontrar a Macarena e trazê-la pro esporte. Foi um processo bem gratificante, assim. A gente entendeu que
a partir do momento que a gente achou que deveria promover uma mudança, de que deveria ter um processo sereno de escolha, um processo seletivo mesmo, não por pessoalidade, ou por indicação, ou por qualquer coisa assim, né? E foi muito legal, porque a gente se aprende muito nesse processo, né? Você troca informação com muita gente, você conhece pessoas que eu até já conhecia na condição de adversário e tudo, mas quando você se detém a conversar mais, né, profundamente sobre as coisas, a gente recebeu muitas indicações, assim, muitas, até muito mais do que eu imaginava, sabe? E foi afunilando, né? E aí acho que pesaram alguns fatores, como essa história de em que pese não ser brasileira, já é muito brasileira, habituada com a realidade do futebol brasileiro e com uma experiência no estado muito interessante, além, é claro, da formação que ela mencionou, da experiência que tem. Ela se mostrou muito afinada com o que a gente tem de projeto, né? E acho que isso é importante também. Precisa caminhar para o mesmo lado, né? Além das questões de capacidade e tudo. Então chegou, eu acho que por enquanto a gente está indo bem, né? O elenco está respondendo bem ao trabalho, que é intenso, e a gente espera. Bom, a gente não precisa, como você falou, não precisa esconder que é gravado, né? Então, claro. Nesse momento em que a gente está conversando, a gente ainda não sabe quem vai ser o nosso próximo adversário, né? Pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas enfim, estão deixando a gente sonhar aí. Eu acho que vamos, né, trabalhar para tentar ir para a semifinal, que já seria um marco absolutamente histórico. E dá pra gente terminar bem essa temporada, né? E acredito nisso. E a chegada dela foi fundamental para esse momento, né? Segundo Nira, que enfim dispensa maiores apresentações, sempre houve um grande desejo de trabalhar com Macarena, né? Mas eu acho que nunca havia tido ali o time perfeito, seja o momento dela disponível, ou seja o momento de o esporte estar procurando, mas segundo Nira, sempre houve uma grande admiração pelo trabalho da professora Macarena. O Macarena, eu fiquei com uma dúvida. Você já ganhou o título de cidadã pernambucana ou ainda não? Não, sou campeã pernambucana pelo Vitória, né, em 2016. Vou dizer aqui... Bom, a última vez da Copa do Brasil, a última Copa do Brasil, eu participei também e chegamos nas quartas. Agora eu espero poder, como objetivo pessoal também, poder classificar e sonhar com isso. Nossos amados telespectadores, deputados e deputadas que estão assistindo, bora ver o título de cidadã pernambucana de Macarena, porque Central, Vitória, agora 7 de setembro, o Sport, você rodou muito trabalhando pelo futebol feminino, então exatamente. Com certeza você é uma merecedora disso. Mas Gera, puxa um pouquinho desses dois jogos do Sport, né? Que essas duas vitórias do Sport, 10-1 e 3-1, né? 10-0 e 3-1. Puxa um pouquinho disso pra gente começar a entrar no futebol mesmo com a Macarena. Isso, foram dois jogos, né, prof, de Copa do Brasil, que reúnem todos os times das três divisões, então assim, é um torneio de elite. O Sport entrou na terceira fase justamente por estar na Série A1, então acabou pelo ranking ali entrando já na terceira fase. Acho que são dois jogos, assim, pra estreia, não são jogos mais simples, né? Um jogo de mata-mata, de jogo único, que tem toda uma atenção ali de ser um jogo de vida ou morte. Mas eu acho que a equipe respondeu bem, né, prof? Acho que dentro do que você falou de resgatar a confiança das atletas, focar um pouco na parte anímica, né? Porque como você falou, acaba sendo o mesmo elenco do primeiro semestre, mas acho que uma resposta de recuperação muito positiva das atletas. Responderam bem, né? Tanto no jogo do Manaus quanto nesse do Realidade Jovem, que, enfim, acho que é um nome até um pouco engraçado para time, mas é um time de São Paulo, um time que está acostumado a enfrentar ali as grandes forças do futebol brasileiro, então assim, de forma alguma, apesar de ser um nome desconhecido, seria uma partida fácil, mas acho que a equipe é o antigo Rio Preto, né? Um time muito tradicional no cenário aí, que há poucos anos atrás chegava em semifinal de brasileiro e tudo, um trabalho sólido que tem ali, sabe? Com duas pessoas que são históricas, né? A Doroteia e o Chicão, que são treinadores históricos no Brasil.
É mais assim, para mim não tem time fácil, né? Sempre o jogo, futebol é futebol. São 11 contra 11, é uma bola e pode ser para qualquer um. Você tem que estar mais preparado, mais concentrada. Como falei para as atletas no primeiro jogo, é como uma operação. Um médico tem que estar concentrado horas para uma operação. Elas têm que estar concentradas 120 minutos, 100 minutos. O que for o jogo, elas têm que ter um nível de concentração alto. E foram preparados. O primeiro jogo foi numa semana. Foi uma semana preparar o jogo, que elas conhecessem o trabalho, aplicar o trabalho, o modelo de jogo, os sistemas de jogo que a gente utiliza. E elas responderam muito bem. E era muito o fato delas conseguirem fazer gols e conseguir essa confiança. Por exemplo, Laisa, se não estou errada, ela hoje é a artilheira da Copa do Brasil com 6 gols. Então ela consegue fazer 5 gols no primeiro jogo, podendo fazer 8, porque a gente teve 3 ou 4 pênaltis. Então ela muito solidária, deu para as companheiras, ela podendo fazer, e ela foi uma atleta que a gente está resgatando essa confiança de goleadora, de referente, de camisa 9. E assim outras atletas, porque como bem pontuou a Lê, temos atletas muito novas, como Laisa, como Jéssica, como Maria Clara, como Andreia, volante. Temos muita e com muita qualidade. Só que precisam ter um nível de concentração, e acredito que contra o Manaus foi uma primeira experiência muito positiva. Já contra o Realidade Jovem, era outro papo, outro jogo contra outro time que joga, claro, contra as grandes potências, está jogando Paulista, então é uma bagagem muito importante. Então não era um time fácil, e foi preparado com muita concentração durante quase um mês e pouco. E mesmo assim a gente não consegue preparar tudo, porque às vezes você tem uma estratégia de jogo e às vezes acontecem coisas, você vai vendo que tem que fazer mudanças. Tivemos que colocar uma linha de 5, a gente joga no 4-4-2 defensivo e no 4-3-3 ofensivo, e a gente colocou um 5-3-2 para se defender, para que virasse uma linha de 3. Porque a gente leva um gol em uma desconcentração. Poderia ter sido mais tranquilo, né? Poderia, com certeza. Acredito que elas responderam muito bem. Não é fácil aplicar um modelo de jogo em tão pouco tempo. Acredito que nós estamos tendo um bom volume ofensivo. A gente chegando com muita gente dentro da área adversária. Tem momentos que a gente ataca pela direita e quem finaliza é nossa lateral esquerda. Então isso é muito gratificante. A transição defensiva é muito boa também, às vezes um pouco desorganizada. A gente precisa organizar muitas coisas mais, por isso que a gente faz análises. Mas foi um jogo brigado, um jogo bom, um jogo gostoso de ver, muito vibrante. A gente conseguiu o terceiro gol, que foi o alívio, o respiro. Quando a gente faz o gol, as meninas se jogam no chão porque elas deram tudo no campo. Isso foi muito bom, muito importante para elas e para a confiança. Acho que essa questão do dar tudo em campo é muito de um DNA inegociável do esporte, né? Como você fala, as atletas são leoas, e acho que é uma cobrança muito sua, né? Você até fala nos bastidores, no pré-jogo, se não tá tão bom na técnica, a raça não pode faltar, a entrega não pode faltar. E eu acho que as atletas sempre fizeram isso, e sob seu comando é algo que tem se mostrado muito presente, né? Porque foi um jogo que acabou se complicando contra o Realidade Jovem, mas aí na organização, no contra-ataque, no fim do jogo, acho que o Sport faz o terceiro gol e consegue confirmar a classificação. Eu acredito que elas têm esse DNA. Elas são um time com muita raça. Acredito que isso vem desde o primeiro semestre. Elas tiveram uma bagagem muito importante com todos os jogos que elas enfrentaram. Não é só um trabalho. Eu estou há 2 meses fazendo um trabalho que elas vêm fazendo desde janeiro. Então, uma bagagem muito importante, disputas de jogo muito fortes a nível psicológico, mas elas demonstraram muita raça e muita força. Então, é muito importante isso. Você não pode esquecer que é um jogo. É um jogo, o jogo se joga. E como for, você tem que dar o seu melhor. E elas têm feito isso
acredito que o ano inteiro tem dado o seu melhor e tem raça. Às vezes a ansiedade passa conta, às vezes tenho um pouco de medo, de receio, a confiança vai embora, mas é a raça e a gente estar motivando de fora que, poxa, errou uma bola, mas vamos, como aconteceu a Andrea com o pênalti, vamos continuar levantando a moral da atleta para não perdê-las, porque a gente precisa de todas os 90, os 95, os 120 e acredito que isso é o DNA que o esporte tem mostrado. E existe um senso de, acho que de coletividade e união. Você passou brevemente durante a resposta do jogo do Manaus que houve pênaltis e cada pênalti foi batido por um atleta diferente. E contra a Realidade Jovem também, houve 2 pênaltis para o Sport, foram batidos por atletas diferentes. Então acho que existe um senso de coletividade, um senso de comprometimento, um senso de equipe mesmo, né? Porque futebol não é individual, mas que acho que esses pênaltis acho que escancaram muito essa simbiose, essa sinergia que existe no grupo. Com certeza, e às vezes é difícil você falar, Geraldo, você vai chutar o pênalti, e às vezes você não está bem. Às vezes você passa uma semana ruim, uma semana difícil e não está com essa confiança, mesmo você não vai estar chutador de pênalti, né? E ele é mesmo, viu? E acontece, entendeu? Então, para mim é muito do momento, muito da confiança, muito de como elas estão. Com certeza tem umas atletas que falam e batem o peito, eu bato pênalti. E é isso, é muito de confiança, né? E eu acredito em todas elas. É muito importante que nossas 3 atacantes fizeram gol. As 3 fizeram gol nesse jogo. Nos 2 jogos. Mas os 3 gols foram marcados por nossas 3 atacantes. Então isso também é a confiança que elas têm. Ô Alessandro, e você que estava mais no bastidor, como é que você viu aí essas 2 partidas? Primeiro a goleada e depois esse outro jogo que também foi difícil, que às vezes tem uma goleada, mas para construir a goleada não é fácil. E principalmente fazer 10 gols, tem que ter muita concentração, como você disse. Tem que não fazer 5 e agora vamos tocar de lado e não, mas você continuar respeitando o seu adversário e fazendo os gols, né? Alessandro, como é que você viu essas 2 partidas? Com uma certa apreensão, né? E nervosismo, como sempre, mesmo na goleada. Mas assim, foi um jogo que a gente soube fazer ficar fácil num determinado momento. E isso não é por acaso que acontece, tem mérito nessa construção, né? E aí o que você mencionou, que eu já conversei com elas algumas vezes sobre isso, que respeito ao adversário é fazer gol, né? Não é ficar tocando, né, de lado, fazendo gracinha. Aí é o desrespeito, né? Exato. Com certeza. E esse último jogo, eu sabia que ia ser um jogo complicado, porque, enfim, conheço essa equipe de outras temporadas, já joguei contra muitas vezes, desde que era o Rio Preto. Nunca foi simples, e elas vêm num momento de disputa do Campeonato Paulista, né? Então com ritmo de jogo em alto nível, né? Enfrentando o Corinthians. Esse time que a gente ganhou é um time que foi na Vila Belmiro e empatou com o Santos, né? Então, agora, recentemente, né? Então não era qualquer time. E o jogo, na hora que o jogo, eu até comentei isso depois, né? Com as atletas, é difícil você fazer o jogo ficar fácil, e é muito fácil você fazer o jogo ficar difícil. Né? E na hora que a gente tinha tudo para consolidar a vitória ali com aquele pênalti, infelizmente acabamos e aí você percebe que as atletas sentiram, né? Principalmente a Andrea, que infelizmente, quer dizer, só erra quem bate, né? Eu nunca perdi um pênalti porque eu nunca bati um. Verdade. Então é mais fácil. E aí você percebe que tem aquele momento que a atleta sente, né? Que as atletas sentem. E aí o adversário volta pro jogo, né? Foi o que aconteceu. O adversário começou a gostar da partida. E a gente já tinha conversado. Elas têm uma bola aérea ofensiva que é o ponto forte do time. Começaram a jogar a bola na área. Mas enfim, conseguimos fazer o terceiro. Macarena respondeu bem, né? Colocou mais uma zagueira que é alta. Colocou a Tainá, que é volante. Exato. Jogo aéreo também, e as meninas que entraram muito bem, né? Ianca, que é velocista, né? Que bota fogo no jogo e tal. E acho que a gente foi coroado com um gol que merecia sair, sabe? Acho que no fim foi um placar justo e suficiente, né? Pra gente agora tá aí nessa expectativa do sorteio, né? Exatamente. Ô Macarena, eu fiquei com uma dúvida quando você falou que mudou um pouquinho o esquema tático para jogar. A gente que acompanha futebol, que assiste, a gente sabe que cada
profissional de área técnica tem um estilo próprio, Sim. tem uma forma de trabalhar, uma forma de lidar com seus elencos. Qual é o formato, qual é a fórmula, como é que a Macarena gosta de trabalhar e montar suas equipes? Ou a Macarena também pega o que o esporte tem de melhor para tentar trazer isso para dentro de campo? Como é que você se definiria enquanto técnica? Na verdade, depende, né? Para mim é muito do momento que eu estou vivendo. Aqui no esporte eu cheguei com o elenco montado, então eu tenho que me adaptar ao que eu tenho. Então tenho velocistas, tenho boas atacantes de virada, tenho boas camisas 9, tenho meias, tenho boas laterais, mas pouca quantidade. Tenho mais zagueiras, então eu gosto muito do sistema de jogo, um 4-4-2 defensivo e um 4-3-3 ofensivo, que fui muito feliz fazendo esses sistemas e consegui aplicar aqui. Gosto de uma marcação pressão alta, meia e baixa, de um time protagonista, de um time que não se intimide, que queira ir a pressionar ao adversário o tempo inteiro. Acredito que a gente tem conseguido isso. Se bem conseguimos contra o Manaus, conseguimos contra o Realidade Jovem, que gostava muito de sair jogando, a gente conseguiu fazer a bola longa. A gente tinha treinado muito, conversado com o Ale sobre aquela bola na área, né? Treinamos muito essa bola, os escanteios, as faltas no segundo, na segunda trave, né? Mas eu gosto de um time protagonista e ser um time com muita raça e com vontade. Isso não pode faltar no time. Técnica, a gente pode jogar na posse de bola, pode jogar no contra-ataque, pode jogar no ataque direto, que a gente utilizou no primeiro tempo. A gente utilizou muito mais a posse de bola, a possessão de balão, e depois a gente só utilizou o contra-ataque e o ataque direto. Então são as formas do jogo, eu tento utilizá-las todas dependendo do momento, do jogo, do placar, do elenco que eu tenho. Acredito que é importante utilizá-las todas e elas conhecê-las. Ô Macarena, o nosso primeiro entrevistado aqui do IlhaCast foi o Daniel Paulista. A gente teve um papo muito bom com ele. Quem quiser acompanhar, tá aí também aqui na nossa bio da TV do Esporte. Mas o Daniel falou aqui sobretudo do DNA do esporte, que Geraldo Gera também citou aqui. E você já falou isso algumas vezes, quando você fala das leoas. Queria saber se você enxergou nelas também esse DNA esporte, e se esse DNA esporte tem um pouco também dessa questão de você cobrar raça o tempo inteiro, de você querer um time vibrante, um time protagonista. Tem essa conexão, com certeza. Elas são leoas, né? Elas são caçadoras. Então isso é muito importante e com certeza casou muito com o que eu gosto como treinadora, né? Eu não gosto de esperar o adversário, eu fico nervosa sem a bola no pé. Então gosto de ser protagonista, de ter a bola, de gostar do jogo, de querer o jogo e de ter personalidade. Para jogar futebol você tem que ter personalidade. Acredito que o esporte te dá isso muito, o elenco tem isso, temos atletas com muita personalidade. Jéssica é uma jogadora, é uma baita de uma jogadora, tem muita personalidade, resgatar ela, se sentir à vontade de encarar, de driblar. Então acredito que elas deram muito isso, o esporte está dando muito isso para encaixar com o que a gente quer, né? O que a Macarena pontuou de DNA, né, de as atletas terem esse DNA, ao ser provocada por você na pergunta, e aproveitando também um outro gancho, tanto do que a Lei quanto a Macarena falaram, é que o esporte tem um time bastante jovem, e eu acho que em dados momentos, num jogo como de Série A1 ou num jogo de Copa do Brasil, isso pode pesar, mas acho que esse time jovem vem muito também de um trabalho de base que o esporte faz muito, muito salutar. Acho que a gente falou da Maria Clara, que foi convocada para a seleção, chegou no esporte através de seletiva e a partir de então foi desenvolvida. A Jéssica, a Laísa, também chegou em seletiva há vários anos para disputar o Sub-18 em 2021, por exemplo. A Andréia chegou para jogar o Sub-20. Então são atletas que vieram nesse cenário de base, foram desenvolvidas, tendo DNA e tendo esse trabalho de iniciação que o esporte faz. Eu acho que isso é muito salutar, você ter o Sub-17, o Sub-20, até o Sub-15, porque muitas atletas do Sub-17 a gente sabe tem 13, 14 anos, então pode se configurar em 3 categorias talvez, mas enfim, esse trabalho de iniciação com a Keilinha, com a comissão técnica,
é muito, muito competente também. Acho que é muito importante. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho de base, né? A gente vê o esporte há alguns anos já na contramão. A gente tem times com maiores investimentos, eles estruturando a base, desidratando, o esporte vai na contramão disso. Eu queria que vocês falassem sobre a importância da formação de atletas. Pode começar, Ale. Cara, eu sou meio suspeito para falar de categoria de base, porque eu acho que não tem nada mais importante que você possa fazer no futebol feminino do que isso, né? Então, para quem nos assiste, eu sei que muita gente pode não estar tão familiarizada assim com o universo do futebol feminino. O que aconteceu? A gente tinha um determinado número de atletas para um determinado número de equipes. Então, assim, o Sport Recife foi um clube que, em diferentes níveis, né, na história, sempre teve futebol feminino, assim, sempre, né, manteve, desde que o futebol feminino pôde voltar a existir. O Sport é um dos clubes mais importantes nessa história de manter o futebol feminino. E a gente tinha alguns outros times, né? Então, o Santos, onde eu trabalhei, o Corinthians até 2017 era uma parceria ali com o Audax, sabe? Palmeiras e São Paulo vieram surgir depois. E quem é esse depois? É a obrigatoriedade imposta pela FIFA e que respinga nas confederações, né, e federações. Então, num dado momento, você passou a ter um número muito maior de equipes para o mesmo número de atletas. E isso produz um cenário de escassez, né? E os trabalhos de formação no Brasil eram muito incipientes, sabe? Você tem uma coisa aqui no Centro Olímpico, você tem, né, ali a Ferroviária, o Internacional, mas você não tem uma estrutura de todo o clube de futebol que tem futebol feminino tenha também categoria de formação. Quando eu cheguei no Santos em 2018, por exemplo, não tinha. A gente que construiu, né? Então é muito importante que a gente entenda, assim, para mim é muito claro que o esporte terá que ter essa característica de ser um formador, como de fato já vinha sendo, né? A gente precisa estruturar isso cada vez mais. São muitas as jogadoras que passaram pelo esporte que hoje estão aí no exterior, na seleção brasileira, né? Lorena, Bárbara, enfim, tantas outras. Regina, Thaís, que foi campeã agora, né? Quer dizer, e vai ter muito mais gente, tem muita gente vindo aí, sabe? E claro, a ideia é que a gente consiga formar jogadoras, que a gente consiga formar essas jogadoras para o nosso clube, né? Num primeiro momento. E claro que o futebol brasileiro tem a sua própria lógica. A gente ainda não concorre com grandes valores da Europa. Hoje a gente teve, não sei se está confirmado, mas parece que a gente teve 2 transações internacionais aí de jogadoras brasileiras indo para o Paris Saint-Germain. Batendo 1 milhão. A Yaya do Corinthians e a Bia do Cruzeiro. Pois é. E por valores expressivos, né? Então a gente está vivendo esse momento. Então você percebe que o que faz os clubes investirem tanto em categoria de formação, né? Se não como fator principal a perspectiva de valorização daquele garoto que, né, um dia vai valer fortunas, né? E essa realidade vai acontecer no feminino também. É tudo processo, né? Mas a gente já está começando a ver. Então eu tento muito usar isso para convencer da importância desse investimento. E a gente tem procurado estruturar cada vez mais o que faz aqui. Acabou de ser campeão pernambucano no Sub-17, né? Vai começar agora. Vamos ter algumas outras competições de base. A gente termina o ano jogando a Copa São Paulo de futebol júnior, que é muito tradicional no futebol masculino e há alguns anos existe no feminino. E devemos ter uma seletiva agora, Popular Peneira, nos próximos dias. Não vou anunciar a data aqui ainda, infelizmente, mas em breve isso vai estar disponibilizado nas redes oficiais do esporte. E no Nordeste a gente tem um potencial muito grande de atleta e pouca gente fazendo o trabalho como o que a gente faz, sabe? Então a gente sabe da nossa importância, inclusive como um centro de oportunidade, né, para muitas meninas que estão por aí.
Falando ainda rapidinho sobre esse cenário de base, né? Acho que uma coisa que vale salutar acho que a estrutura que o profissional tem, acho que vai também para a base, a questão de suplementação e alimentação, de um treinamento em 2 períodos. Então eu queria que você passeasse por isso, da rotina da base no treinamento, no dia a dia, o que o esporte oferece. Acho que o alojamento também para a base, que é muito importante nessa prospecção de atletas, você poder trazer um atleta de fora, um atleta observado de um outro time, de outro estado. Fala um pouquinho dessa estrutura que o esporte oferece para a base, que eu acho que acaba sendo o que tem no profissional também, né? De alimentação integral, suplementação, campo, treinamento, estrutura. Aquela ali, uma treinadora, enfim, um atleta que foi muitos anos jogadora do esporte, tem bem esse DNA. Uma professora que tem as licenças C e B da CBF, tá fazendo a licença agora. Então não é ter a base por dizer que tem, né? É ter a base e valorizar e estruturar e dar condição para o trabalho ser desempenhado. Exatamente. E você acompanha isso, né? Uma das primeiras coisas que eu falei, não tem esse negócio, não é, o esporte é um só. E as atletas que estão em formação são atletas que estão em formação, elas não pertencem a um outro universo, né? Então elas estão juntas aqui, elas são parte do trabalho do futebol feminino como um todo. Então a gente procurou estruturar, claro, sempre lembrando, são processos, né? Então a gente tem que dar passos de acordo com a nossa capacidade, mas a questão de alojamento, a questão de alimentação, por exemplo, eu tenho muitas atletas na base que são daqui. Essa menina chega para treinar de manhã, não sabia exatamente como ela tinha se alimentado, ela vai embora, eu não sei o que vai acontecer. Então a gente, todo mundo vai tomar café da manhã no clube, todo mundo vai almoçar no clube. A questão de suplemento que é muito importante, porque elas estão inclusive em fase de crescimento. Então uma atenção da nossa comissão técnica do adulto para com a base, então é a mesma fisioterapia, a mesma fisiologia, né? Então, a gente tenta no máximo valorizar essa, e aí o resultado aparece. Aí de repente você tem uma jogadora de 16 anos que acaba sendo titular. Tá queimando etapa? Tá, claro que tá. Ainda bem que tá. Mas tá queimando etapa com muita qualidade, sabe? E vai aparecer muita coisa boa desse processo, né? E ainda, desculpa, Kel, sobre base, acho que a Macarena vai completar 2 meses agora, né? Desculpa, de esporte. Acho que essa observação tem sido muito constante, né? A gente vê em dado momento houve ali um revezamento de atletas observadas no dia a dia, depois um grupo mais específico, mas sempre havendo uma rotação. E nesse último jogo agora do Realidade Jovem a gente já viu a Sara e a Lele, que são do Sub-20, relacionadas para a partida, né? Fala um pouquinho sobre essa observação, a importância dessa integração. A gente vê sempre você conversando com a Keila Lima, né, treinadora de base também, se reunindo, pegando informação, dados. Fala um pouquinho dessa integração e da importância disso pro futebol feminino. E que, como falou ali, né, a base é a base de tudo, né? Da nossa estrutura para o profissional. Hoje o elenco profissional se compõe com muitas atletas que eram da base. Então, para mim, é um trabalho que tem que ser muito sério, muito bem feito, com uma observação muito, muito importante. Eu tenho hoje um grupo de 7 atletas da base treinando com o profissional. E a gente levou 2 delas, né, para o jogo. E a gente tem que dar esse suporte, elas têm que ter essa bagagem, elas têm que ter convocações, elas têm que treinar dia a dia para competir, para poder, porque a gente como esporte joga os brasileiros de base, então chegar o melhor preparadas para essa competição, chegar bem preparadas para a copinha. E acredito que nós, como comissão técnica do profissional, podemos ajudar a base nisso, né? Em dar esse suporte para as atletas, em poder observá-las, em poder trabalhá-las, dar essa intensidade que às vezes é diferente, né? Pela qualidade das atletas, né? Que com certeza está no profissional. Mas para mim tem sido muito gratificante ver isso, como a Ale fala, o Nordeste é uma cuna, posso falar, de grandes atletas muito talentosas, e acredito que abrir essas portas, fazer as peneiras, as seletivas e ter as categorias menores, né, desde tomar o Sub-13, o Sub-9, seria um sonho para a gente poder fazer isso e começar a formar, né, porque você vê o Sub-15 hoje são
as melhores jogadoras. Se você vê o sul-americano, sub-17, a melhor jogadora do sul-americano foi a paraguaia Cláudia, não me lembro agora o sobrenome, que foi para a Copa América e foi uma das artilheiras da Copa América, uma garota de 17 anos. Então você vê o trabalho de Paraguai com suas categorias de base, e acredito que o Brasil é um grande país, com certeza a gente fazem como seleção a nível país, a nível clubes, mas a importância que tem, e como falou ali da venda das jogadoras, né, isso vai acontecer, já está acontecendo, e os clubes têm que olhar para isso também. Rolê, a gente vê hoje, a gente olha pro futebol feminino e a gente vê grandes jogos, a gente vê passando agora na principal detentora de direitos, transmitindo em rede aberta para todo mundo acompanhar, a gente vê na internet grandes canais transmitindo o futebol feminino, mas para vocês que estão há tanto tempo vivendo essa questão do futebol feminino, como é sair de ter tantos momentos difíceis e um pouco, cada dia mais, ver as coisas melhorando, ver a turma investindo mais, ver as coisas mudando realmente, porque eu acho que vocês já passaram por muita coisa, muito perrengue, a gente chama de perrengue aqui, né? Eu acho que vocês já passaram por muita coisa difícil na carreira de vocês, trabalhando com futebol feminino. Eu queria saber de você, Ale, de você, Macarena, assim, dessas dificuldades que vocês já passaram no passado, o que é que vocês trazem para o presente, de tudo que vocês já vivenciaram? Cara, eu tento, e às vezes eu falo disso com as atletas também, com quem trabalha com a gente, que eu acho que o que eu aprendi nesse tempo foi a me preocupar menos com o que eu não tenho, né, e a perceber o que eu tenho, né? Então, é claro, se a gente for falar do futebol feminino, e aí eu falo de um modo geral, não só no esporte, eu posso ficar aqui horas te dizendo do que falta acontecer, né? Mas eu prefiro focar no que está acontecendo, né? E nessa ideia de que às vezes o passo é menor do que o que a gente gostaria, mas ele precisa ser frontal, né? Você precisa andar para frente, e acho que a gente está andando tanto na questão do nosso clube, né, quanto na questão do cenário de um modo geral, né? Hoje você vê uma tentativa de ampliação de calendário, você tem cotas de participação em campeonatos que, tá bom, não são suficientes talvez para suprir todos os gastos, evidente, mas são maiores do que eram, né, há não muito tempo atrás. Então vai aumentar o número de participantes na primeira divisão, na segunda divisão, a coisa vai se estruturando, né? E você percebe a final do Campeonato Brasileiro semana passada, colocando mais de 40 mil pessoas no estádio, né? O brasileiro gosta de futebol feminino. Esse momento da Copa, e até, desculpa fazer esse parênteses, quando eu digo que o brasileiro gosta de futebol feminino, tem muita gente que não gosta. E até nisso, cara, essa história de não ficar focando no que eu não tenho. Você não gosta, querido? Tá bom. Que legal que você não gosta. Tá tudo certo, não precisa gostar, né? Dá a impressão que as pessoas precisam legitimar, assim, o futebol feminino, para existir, precisa aparecer um cara, normalmente do sexo masculino, para dizer, olha, é bom. Pode existir. Não, cara, você não gosta, você pode assistir outra coisa, tá tudo certo. O que é preciso perceber é que nós temos público hoje já, né, suficiente para viver o que a gente está vivendo, para colocar mais de 40 mil pessoas no estádio, para dar audiência expressiva em televisão aberta, porque se não desse audiência não passaria, de jeito né? É ilusório, não, tá fazendo só para fortalecer, não tem nada de fortalecer. Audiência e patrocinadores. Exato. Também, exato. Porque às vezes dá audiência, mas não vende. Se não vender, não entra. Então, também entra, porque tem muita gente, muitas marcas que querem patrocinar. Eu interrompi, perdão. Não, é isso. E então, assim, a gente precisa, né, estruturar melhor o nosso produto até para atrair marcas. E por falar nisso, a gente vai ter novidades no futebol feminino do esporte em breve em relação a isso. Já tem, né, ali a parceria com a Selfie. Acho que você tá falando de outra, né? Tô falando de outras. Coisa boa. E óbvio que eu tô aqui um pouco mais de 6 meses. Eu gostaria de chegar aqui e falar, olha, a gente tá anunciando agora 10 patrocinadores, então tá tudo certo, nossa vida tá uma maravilha. Não é assim que acontece, né? Claro. Mas né, devagar a gente vai construindo. Então
Eu acho que é isso. Da sua pergunta, que eu não sei se eu exatamente respondi. Respondeu. Mas é tentar olhar o copo meio cheio antes de pensar no meio vazio, sabe? Pra Macarena eu vou especificar mais. Macarena, você passou, a gente conhece muito bem o Central do Caruaru, conhecemos o Sete, conhecemos o Vitória, você conheceu de perto o Cuiabá também. Qual foi nesses clubes assim uma grande dificuldade que você passou no futebol feminino, para quem está em casa ver, tentar pensar e imaginar a realidade dos fatos? Porque às vezes a gente vê você sentadinho aí, bonitinho, a roupinha do esporte, a azulzinha aqui, que vocês já pediram. Eu tô aí encantado aí. Já pediram aí para o pessoal do Queria marketing. mandar um abraço pro Henrique Aguiar, nosso head de marketing brilhante. Muito obrigada. Eu não sei como a câmera nos enquadra, mas assim, eu não consigo tirar o olho dessa camisa. Eu tô hipnotizado, é muito bonita realmente. Nós vamos falar sobre ela. Mas Macarena, lembra, a gente chama de perrengue, tem até uma página Perrengue Chique, uma página muito seguida aí por muita gente, mas qual foi um perrengue que você passou aí nesses interiores do futebol brasileiro? Olha, eu sou como o Ale, eu gosto sempre de ver o copo meio cheio, mas se posso contar uma história, eu sou muito de ir buscar, sair para buscar. Então, a alimentação sempre foi uma dificuldade, não é num lugar, em vários lugares. Então, o que eu fazia? Eu ia para o Ceasa. Eu ia como treinadora. E conhecia o Bibi da Laranja, o Gelson da Melancia. E, de verdade, tentava falar com o cara que fosse o chefão aí, o cara que levasse a galera, né? Olha, eu sou treinadora de tal clube, estou procurando patrocinadores para dar alimentação para as nossas atletas. Eu não, mas tá, ia no outro sim, e consegui muitas coisas. Depois ia no mercado da carne. Olha, eu ia com a cara, com um sorriso, a gente já tem. E eu ia sem vergonha nenhuma, fui muitas vezes e consegui. Até pro masculino, porque também trabalhei no momento no masculino e consegui muitas vezes isso, que era muito difícil a alimentação, para elas terem uma boa alimentação ou para eles terem uma boa alimentação. Isso foi sem vergonha nenhuma, de fato com muito orgulho, porque sou uma pessoa assim que eu gosto de resolver, eu não gosto de dar muitos problemas. Quando tem que ser um problema é porque já não dá, né? Já não dá, mas gosto de resolver e acredito que perrengue a gente sempre vai passar, né? O futebol feminino ainda falta muito a gente para chegar lá, mas a gente está construindo a passos agigantados. Não tem isso aqui como ir para trás, não tem como diminuir, só tem para crescer. E isso que os clubes têm que ver, né? O Ale, belíssimas as palavras da Macarena, são histórias, né, da bola. Com que certeza. A gente vê o que você disse, a gente vê as 4 linhas, aí vê um placar expressivo, vê a sua história de passar até estar hoje como treinadora do esporte, mas ninguém sabe o que as pessoas passaram. Eu queria te perguntar, Ale, sobre patrocinadores. Como é que vocês veem às vezes a falta mesmo, porque eu acho que quando a gente traz vocês para um espaço como esse, de falar no podcast oficial do clube, é importante também mostrar que existe gente boa, gente competente, gente capacitada, que está trabalhando e que não só essas pessoas, mas o clube como um todo precisa de apoio, precisa que as grandes marcas olhem por futebol feminino da mesma forma que elas olham para o futebol masculino, porque é o que você disse, tem público, tem as pessoas que gostam, tem visibilidade e tenho certeza, no dia que o esporte tiver numa decisão que precisar, o esporte e as leoas, pode ter certeza que a ilha vai lotar. Assim como você vai lembrar bem, o esporte recebeu uma punição e nós lotamos a ilha de mulheres e crianças. E foi uma coisa belíssima e histórica, assim como outros estados também fizeram isso, mas aqui foi muito bonito. Então fala um pouquinho, Ale, pra gente dessa questão de como é que vocês estão vivenciando e trabalhando com a falta, o apoio com o que tem de patrocínio hoje.
Antes de Ale responder de novo, vou interromper só para emendar uma pergunta que eu acho que se confunde um pouco. Eu acompanho o Ale nas entrevistas que ele concede, né? E eu acho que uma questão que o Ale costuma falar muito, que não é só algo de time A, time B, mas ainda é uma questão do Brasil, é depender da verba, da receita do masculino, né? Então eu acho que o feminino conseguindo ter o patrocinador, isso aí diminui. E eu acho que já é um passo mais importante para uma estruturação maior. E óbvio, isso não é algo de time A ou time B, mas eu acho que é uma situação que ainda acaba aflorando o futebol brasileiro feminino. É o que eu costumo dizer é o seguinte: enquanto a gente pensar que o futebol feminino tenha que ser sustentado com recursos provenientes do futebol masculino, a gente vai ter um problema. E a coisa nunca vai se... Porque se eu tenho um cataclisma qualquer aqui no futebol masculino, tudo cai. Eu não gosto de citar nome aí de outros clubes, acho que, né? A gente tá no... Mas tem aí um co-irmão do Paraná que foi rebaixado e acabou com o time feminino e pronto. Porque em sendo rebaixado ele deixa de ser obrigado. Sim. Ele falou, então, e assim, eu acho que o esporte tem uma coisa muito positiva de que não faz por obrigação, cara. Né? Porque senão ano passado não precisaria fazer, né? Porque não estava na primeira divisão e tudo. Mas essa é uma resposta que ela tem muitas nuances, assim, né? Entendeu? Tem vários ângulos para a gente tentar analisar, e eu tenho certeza que não sou capaz de esgotar a discussão. Mas uma coisa que me parece fundamental pensar frequentemente, constantemente, o que o futebol feminino significa na composição da marca dos clubes, né? Então, eu acabei de dizer que eu não gosto de citar nome de adversário, mas vamos lá, vamos mirar no exemplo que acho que todo mundo vai concordar que hoje é para onde a gente tem que olhar, o Corinthians, né? O quanto que esse time vencedor, né, recordista, fantástico, num processo que eu acompanhei bem na condição de adversário, né, mas o quanto que essa marca do Corinthians feminino faz parte da marca Corinthians como um todo, sabe? E às vezes eu sinto que os clubes, sobretudo aqueles que têm o futebol feminino como algo mais recente, tratam a coisa meio que como uma outra modalidade esportiva, sabe? Nós mesmos, profissionais ligados ao futebol feminino, muitas vezes usamos esse termo para se referir. Não, porque a modalidade está evoluindo. Porra, não é modalidade, é categoria, a modalidade é futebol, né? E acho que isso diz muito sobre esse atual momento. À medida em que a gente consegue entender o quanto a coisa compõe a marca, a gente consegue falar melhor com o mercado, eu acredito, sabe? Não sei se eu estou sendo claro. Tá. Então essa é uma discussão importante de ter. Ainda em relação ao patrocínio, né? Que foi essa a pergunta original. Eu entendo que o momento que a gente vive, às vésperas de uma Copa do Mundo, sabe? Deveria servir de estímulo para as marcas terem um projeto um pouco mais sólido em relação ao futebol feminino. E vocês percebem que assim, quando chegar a Copa, todo mundo vai querer surfar a onda mas o mercado acho que já não é mais tão inocente de perceber isso, sabe? Fala, você está chegando agora, por quê, cara? Se o outro está lá, né, o tempo todo. Então acho que essa comunicação com o mercado, ela precisa... Claro, isso é função nossa, né? Não estou me eximindo de responsabilidade e nem tampouco me colocando no papel de vítima. Eu acho que se hoje a gente não tem uma resposta de patrocinadores como a gente gostaria, tem alguma coisa errada. Eu falo do futebol feminino mesmo. Você olha para o jogo do Campeonato Brasileiro e aí? Quem tá lá de patrocinador na estática, por exemplo, sabe? Você vê que tem lacuna. Sim. Então eu acho que a gente tem que pensar até coletivamente mesmo, sabe? Porque o produto ele depende do coletivo. Nenhum clube joga sozinho, nem o Sport, nem o Corinthians, né? Então tem uma coisa coletiva que precisa ser pensada.
tem uma coisa do papel do futebol feminino dentro das instituições, na composição de marca, né? E acho que é isso, é aproveitar o cenário que eu acho que é muito efervescente, sabe? Com esse negócio de Copa do Mundo e tal. Se a gente se a gente perder essa oportunidade, vai ser uma coisa muito, muito frustrante, né? Eu respondi o que você perguntou, né? Respondeu. E aqui é sede, né? Pernambuco. É sede da Copa do Mundo. Sim. A gente vai ter jogos na arena aí, né? Então acho que é um momento importante. Claro, cara, isso é uma discussão que levaria, né, muitas horas, porque a gente precisa pensar como eu falei antes, no que a gente tem como produto. Será que esses formatos de campeonato são mesmo os melhores para quem transmite, para as marcas patrocinadoras, etc. Tem muita coisa para pensar nesse sentido, né? Por isso é que levaria algum tempo. Mas, enfim, não sei se respondi. Eu me empolgo falando. Tranquilo. Agora, deixa eu, Ale e Macarena, me deem licença, por favor, para eu mostrar na câmera 1 da emoção ali. Serginho, corta para 1, Serginho. Esta camisa belíssima. Quando eu disse que voltei a Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço para falar da Macarena. A gente vê aqui esta camisa belíssima. A bandeira do Recife também está aqui atrás, ó. Belíssima camisa. É uma camisa toda em alusão à bandeira, né? Do Recife. Ela eu vou dizer pra você, dos últimos anos, eu acho que é uma das camisas mais bonitas que o esporte fez. De verdade. Essa camisa tá belíssima. A gente às vezes esquece que tem um departamento grande, né, de marketing trabalhando dia a dia. E mais um gol do marketing do esporte aqui com essa camisa belíssima. Macarena, por favor, essa aqui você segura aí pra mostrar também. Nas suas mãos fica melhor, na sua também, Ale. Opa. Nas suas mãos fica melhor, vocês que estão no dia a dia também do clube, mostrando aí pra todo mundo essa camisa maravilhosa do esporte. Com certeza já está sendo um sucesso no público geral. Inclusive já vi muitos amigos e amigas que adquiriram a camisa, já estão com a camisa em mãos. Esta camisa belíssima, disponível. Mostra atrás também, Macarena, por favor. Aí tá certo, show de bola. Eu acho que combinou bastante, viu? Comigo. Você pode acessar, viu, Alessandro, a loja PST para você comprar essa camisa maravilhosa. Farei do nosso querido mesmo. E glorioso Esporte Clube do Recife. Convido também a todos e a todas para se associarem ao esporte, ajudar o esporte dentro e fora de campo. Você, torcedor, é fundamental o seu apoio aqui pra gente. Falar também da nossa parceira aqui do IlhaCast, a Bet Nacional, que tá sempre junto com a gente, a Bet dos brasileiros. Geraldo, seu comentário sobre a camisa, tem 10 segundos. Não, belíssima, como você falou, né? Acho que foge um pouquinho do vermelho e preto, mas entrega bem, porque se confunde com a história do Recife. O esporte, enfim, fala muito da cidade, traz a cidade no nome. E o detalhe do escudo também, né? Apesar de não ser o escudo principal, faz referência ao leão que integra o nosso escudo. Então a gente segue se identificando enquanto símbolo, enquanto escudo, enquanto identidade mesmo. Belíssima camisa, vou deixar as duas com você aqui. Não, aí é demais. Você com as duas, o manto sagrado no Geraldo, que é um cara sagrado também dentro do esporte. Gente, coloque ali. a gente tá chegando no final do nosso IlhaCast. Eu perguntei ali, já tem quase 1h20 de conversa, viu? Já tem muito papo com vocês. Foi realmente um IlhaCast muito bom. Todo mundo que nos acompanha pode ouvir no Spotify, que eu costumo dizer, Macarena, que é o Sportify. Entendeu? É uma terrível piada, mas que eu costumo sempre trazer para os torcedores aqui que acompanham o nosso IlhaCast. E agradecer a vocês dois por estarem aqui com a gente hoje no IlhaCast, que é a sua casa, Macarena, que é a sua casa também, Alessandro. E para não dizer que eu esqueci de perguntar, ô Macarena, em algum momento, quando tá nos bastidores, o pessoal tira onda, Macarena, tanana, a música ou não? Com certeza. Mas você leva na boa? Levo na boa. As pessoas, é seu nome mesmo? Macarena. E eu falo, como a música. É como a música. Pronto. Macarena, muito obrigado por partilhar um pouco da sua história com a gente. Desejo toda a sorte do mundo e volte aqui no IlhaCast
com mais e mais vitórias. Muito obrigada pelo convite, compartilhar com vocês, conversar sobre futebol feminino é muito importante, então agradeço muito pela oportunidade, pelo convite, pelo papo, então, graças. Você pode voltar quando você quiser. Alessandro, você, a mesma coisa, volte sempre ao nosso IlhaCast, você vai ser 100% bem-vindo para a gente aprofundar em vários outros debates que com certeza são importantíssimos para o nosso futebol feminino. Não, obrigado, foi um prazer participar, que é sempre muito bom poder falar com a torcida do esporte, que é um negócio que eu olhava de longe, sempre tive um respeito muito grande, e agora que eu me sinto pertencente a ela, não tem como não se encantar com esse clube, e é um prazer falar com vocês aqui. Pode me chamar, eu falo demais, mas eu tô sempre aí. É ótimo. Eu vou atrás do título de cidadã pernambucana da Macarena. Eu acho justo. Coloque aí, viu, na agenda do clube, porque eu vou atrás desse título, porque ela merece. Gera, tamo junto, é nóis, um prazer. O IlhaCast também é a sua casa, meu amigo, entendeu? Eu disse a você que você é o cara você é a cara do IlhaCast. Não, de forma alguma. Mas eu agradeço também, é sempre muito bom estar falando de esporte, estar falando de futebol feminino. E, enfim, satisfação muito grande estar aqui com a Lê, com a Macarena, com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Parabenizar o Gera também, que faz um trabalho incrível ali nos bastidores, acompanhando tudo e sabe tudo do futebol feminino também, viu? Gente, o IlhaCast, a casa do torcedor do esporte, fica por aqui. Você, se quiser assistir os outros episódios do nosso IlhaCast, é só você vir aqui no nosso YouTube da TV Esporte e acompanhar tudo com a gente. Um abraço a todos e a todas pelo Esporte Tudo. Tchau!